Você precisa pegar o seu dia e repartir em pequenos pedaços. Alan, eu costumo fazer a repartição do meu dia em 3 partes. Quais são as 3 partes? Alguns definem em 4. Normalmente, o que as pessoas fazem? Elas dividem o dia delas em 3 ou 4 partes. 3 partes, manhã, tarde e noite. Quem divide em 4, coloca a madrugada. Só que o homem médio, as pessoas corriqueiras, como é que elas se organizam em termos de vida? Então, existe uma divisão em, especificamente, manhã, tarde e noite, e alguns colocam em madrugada. Então, se colocar desta forma, você vai falar de manhã eu trabalho, de tarde eu trabalho, de noite eu descanso e na madrugada eu durmo. Aí você está fazendo uma linha muito ampla do seu dia. Está dividindo de 6 em 6 horas, seguindo os turnos corriqueiros. Não é a melhor forma de você conseguir enxergar o que nós denominamos de ladrões de tempo. Como é que você vai conseguir identificar um ladrão de tempo? Se você conseguir ter a capacidade de analisar de forma minuciosa o que acontece na sua rotina. Eu vou tomar um exemplo para que você consiga enxergar. Vamos pensar naquelas pessoas que têm um animalzinho de estimação. Tá? Vamos pensar na pessoa que tem um animalzinho de estimação, especificamente vamos pensar nela. Imagine que durante um dia, essa pessoa, ela é concurseira e ela vai levar o animal de estimação para passear, normal, para especificamente conseguir efetuar as necessidades, que precisa, as necessidades básicas, tá certo? E em cada passeio, existe um gasto de 15 minutos. Então, 15 minutos no passeio da manhã e 15 minutos no passeio da noite. Ou, imagine que seja 30 minutos no passeio da noite, que seja, ou 30 minutos no passeio da manhã. Tanto faz, tá? Pensou nisso? Ok. Vamos fazer exatamente o seguinte agora. O seguinte exercício. Vamos fazer exatamente o seguinte. Daqui a pouquinho, especificamente, eu respondo, Hector. Olha só. Preste atenção exatamente nisso. Aí imagine que você reduza, ao invés de ser de 30 minutos, você reduza para 20 minutos. O que aconteceu nesta redução? Se você reduziu de 30 minutos para 20 minutos, automaticamente houve uma economia diária de 10 minutos. Você conseguiu economizar em termos de tempo diariamente 10 minutos. Porque você gastava 30 minutos com o passeio do seu cãozinho ou do seu gatinho, enfim, ou de qualquer animal de estimação. E agora você gasta 20 minutos. Veja que eu não disse para você não realizar a atividade. Eu pedi apenas uma adequação do tempo. Fechou? Ok? Legal. Então, ok. Depois que você conseguiu fazer isso, o que é que você vai raciocinar? Muito simples agora. Pensa nesta economia de 10 minutos e multiplica pelo equivalente a uma semana. Ou seja, o equivalente a 7 dias. Se você vai pensar no equivalente a 7 dias, se você pegar 10 minutos e multiplicar por 7, você vai ter 70 minutos ao longo de uma semana. 70 minutos economizados. Ora, se nós pensarmos nesta economia ao longo de 30 dias, porque você não tem como dizer, final de semana, não vou levar o cãozinho para passear. Não tem. Então, em 30 dias, você tem 30 vezes 10 minutos. Então, você vai ter 300 minutos. 300 minutos é o equivalente a 5 horas. 5 horas por mês. Se você pensar em 12 meses, você vai pensar em 60 horas economizadas, especificamente 60 horas economizadas, porque você adequou o passeio do seu animalzinho de estimação. Não tem como você deixar de viver para estudar.
Não é isso que eu estou dizendo que você deve fazer. Até porque o quarto pilar tem a ver com a inteligência emocional. Se o quarto pilar ele envolve a inteligência emocional, você precisará ter um equilíbrio muito grande no processo de emoções e, sem dúvida, a dedicação 24 horas para os estudos não é o melhor caminho para que você tenha êxito, tá? De forma equilibrada. Então, só que imagine que você não tem apenas em seu dia o animal de estimação para passear. Lembre-se que você tem a soneca de quando existe o despertador. Então imagine que é para você acordar às 5h40 da manhã, mas você acorda às 6 horas efetivamente, porque 20 minutos estão, presta atenção, 20 minutos estão endereçados, 20 minutos estão resguardados para a soneca, ou o alarme soneca. Bom, se com 10 minutos economizados, eu vou ao longo de um mês economizar 5 horas, e ao longo de um ano eu vou economizar 60 horas, se eu tenho 20 minutos de soneca, e se esses 20 minutos eles sumirem, é automático, eu vou ter 20 minutos por dia, eu vou ter 140 minutos por semana, eu vou ter 10 horas no mês. E eu vou ter, isso de economia, 10 horas no mês, e eu vou ter 120 horas em um ano. Só que lembra que eu já tinha 60 horas da economia do passeio com o animal de estimação? Então agora eu tenho 180 horas economizadas. Justamente quando a gente traz o cenário como o John trouxe, como o Ícaro trouxe, a gente precisa, sobretudo se nós temos muitas atividades diárias, nós precisamos saber como empregar o nosso tempo. Todas as pessoas possuem 24 horas, gente. Existe a necessidade, existe uma prioridade. Se a sua priorização ou se a sua prioridade é ser aprovado ou aprovado em um concurso público, você vai precisar dedicar um número X de horas do seu dia para que você consiga esse objetivo. Então você faça o caminho contrário. Por exemplo, eu gasto 8 horas no trabalho. Então 8 horas efetivamente trabalhando. Eu tenho quantas horas que eu durmo? Eu tenho 8 horas de trabalho e eu preciso de 7 horas de sono. Nesse momento, nós estamos aqui ao vivo, mas o canal do Telegram não para. Olha lá, eu já tinha feito a programação, agora às 20 horas, acabou de sair mais uma questão e, sem dúvida, às 21h30, impreterivelmente, sairá o comentário dessa questão. Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Existe um planejamento, eu tenho que ter todo um planejamento dentro das minhas atividades para conseguir produzir cada tipo de material. Então, existe aqui, por exemplo, no dia de hoje, eu tive um tempo dedicado para a produção e resolução das questões do Instagram. Um tempo dedicado para a produção e resolução das questões do Telegram. Um tempo dedicado para a produção, a confecção do podcast de hoje, que foi extremamente importante esse podcast, que ensine o seu cérebro a aprender. Se você não ouviu esse podcast ainda, logo após esta aula ao vivo, você deve ir lá no canal do Telegram e procurar. É o podcast 53. Faça isso. Precisa fazer para que você tenha um processo de aprendizagem cada vez mais eficiente. Então, gente, a definição de rotina, nesses 2 exemplos que eu trouxe, vai possibilitar que você tire os ladrões de tempo e aqueles momentos que, teoricamente, eles não existiriam, você transforme esses momentos em estudo. Então, imagine que você diga assim, eu preciso dormir por dia 7 horas, pelo menos. Então, 7 horas de sono, ok. Quantas horas de trabalho? 8 horas. Imagine, então você tem 15 horas, ok. As outras 9 horas você faz o quê? Eu gasto 1 hora com alimentação. Eu gasto 1 hora com higiene pessoal. Eu gasto 2 horas com deslocamento, ok. 1 hora com alimentação, 1 hora com higiene pessoal, 2 horas com deslocamento, você vai ter 4 horas. Com as 15 que existiam, são 19. Ainda faltam 5. Eu preciso passar pelo menos 2 horas aí me dedicando à minha família, a meu filho, a minha esposa, ao meu... Não tem problema nenhum. 21 horas, ainda faltam 3 horas. Essas 3 horas você faz o quê? É isso que a gente precisa enxergar em um cenário para que você visualize o que é que você está fazendo com o seu tempo.
Se você não sabe o que você faz com o seu tempo, você não vai conseguir nunca ter esse tempo. Porque você se torna refém dele. Você diz assim, como as horas passam rápido. Isso é normal. Porque se você não consegue dominar o tempo, ele vai dominar você.